Cantar agora, Senhor. Agora nós vamos abrir a Tua palavra e eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor fale em meu lugar. Que o Senhor também possa abençoar essa mensagem para que nós possamos aprender sobre Ti e, acima de tudo, que possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Eu confesso que eu estou bem nervosa por estar aqui à frente, porque eu estou diante de muitas pessoas que pregam aqui. Mas também não sei se eu sei fazer isso, mas eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para nós. Então, eu me disponibilizei, quero agradecer ao Ministério da Mulher, na pessoa da Magna, pelo convite. Eu até demorei um pouco para responder para ela, porque realmente, para mim, falar, pregar é um grande desafio e eu não me vejo como tendo dom para isso. Mas que Deus tenha misericórdia de mim. Eu convido vocês para abrirem as Bíblias de vocês em João 13, 36 a 38. João 13, 36 a 38. Antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês se olham no espelho, o que vocês veem? Existem várias... Na verdade, duas formas, que a gente pode se olhar no espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente pode olhar as nossas características físicas. Então, eu posso me olhar, eu posso ver se eu estou maquiada, se eu estou descabelada. Se eu tiver sem óculos, eu vou enxergar menos. Se eu tiver com óculos, eu vou enxergar mais. Eu posso ver as minhas características físicas, mas também existe o outro lado. Existem as características interiores. Então, a gente olha no espelho, a gente pode enxergar frustração, a gente pode enxergar esperança, a gente pode enxergar expectativas. Então, quando você olha para o espelho, o que você vê? E eu não falo das características físicas, eu falo do que você vê que está aqui dentro de você. Nesse momento, eu quero, então, ler com vocês João 13, 36 a 38. Para a gente se contextualizar um pouco, todos conhecemos a história, mas os discípulos eles tinham acabado de passar por uma ceia. Cristo havia lavado os pés de todos eles, e ali naquele momento, Jesus anunciou que ele seria traído. Ele ainda não havia falado que era Judas, mas Judas sabia do que Jesus estava falando. E naquele momento, ele já também tinha... dado um spoiler, diga-se de passagem, que Pedro negaria. Então, a gente chega aqui nesses versos. O verso 36 diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Olha o que o Pedro disse. Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. O que será que Pedro via quando ele olhava para o espelho? Talvez ali na sua soberba, ele enxergava alguém que fosse dar a vida por Cristo. Mas talvez isso não fosse soberba. E Ellen White, eu baseei essa mensagem nesse livro aqui, O Libertador, que é a linguagem contemporânea do Desejado de Todas as Nações. Então, eu vou ler alguns pequenos trechos para vocês aqui no decorrer da mensagem. E sobre isso, Ellen White comenta assim, olha: quando Pedro disse que seguiria o Senhor a prisão e a morte, havia sinceridade em suas palavras, mas ele não conhecia a si mesmo. Então, nesse momento, a gente vê que ele amava tanto a Cristo, que ele chegou a falar: eu daria a vida. E ele não estava mentindo.
Só que Cristo conhecia mais Pedro do que ele mesmo. E da mesma forma é com a gente. A gente pode olhar no espelho, a gente vai ver uma coisa, porque a gente acha que se conhece. Mas quando Cristo olha para nós, ele enxerga muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Portanto, quando Cristo olhou para aquele Pedro que estava olhando no espelho e enxergando o discípulo que morreria por Cristo, o Salvador viu nele um amor próprio, mais forte até mesmo que seu amor a Cristo. Pedro precisava abandonar a confiança em si mesmo e passar a ter uma fé mais profunda em Cristo. E vocês acham que ele não achava que tinha uma fé profunda? Porque eu acho ousado essa declaração dele. Vocês não acham ousado? Quantos de nós falaríamos, Cristo, eu daria a minha vida por ti? Quantos de nós falaríamos isso? Então, eu acredito sim na sinceridade de Pedro naquele momento. Agora, vamos avançar um pouquinho na história e vamos lá para João 18. João 18, versos 15 a 18. E aqui chegou o momento que Jesus foi preso e ele começou a ser julgado perante aquelas autoridades que a gente conhece muito bem a história. Eles não tinham argumentos suficientes, então, como diz o ditado, eles estavam literalmente procurando pelo em ovo, porque eles precisavam de algum motivo para satisfazer o desejo deles ali de que Cristo fosse morto, né? Então, nos versos 15 a 18, é o primeiro momento que Pedro nega Jesus. E diz assim, o verso 15: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, ali ele conseguiu um espacinho para Pedro. Naquele contexto estava bem frio, então eu imagino que Pedro estava um pouco ansioso para entrar, porque estava ventando bastante lá fora. O verso 17 continua. Então a encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não, não sou. E o verso 18 continua. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, nesse momento, a gente enxerga um Pedro que nega Jesus. Cadê aquele Pedro que tinha acabado de declarar que daria vida por Cristo? O que aconteceu? Aí, vamos lá para os versos 25 a 27. Aqui na minha Bíblia, é a Bíblia missionária que foi distribuída na Missão Caleb. Essa Bíblia eu achei ela maravilhosa. E aí o título que traz aqui é: De novo, Pedro nega Jesus. Então vamos lá, verso 25, no capítulo 18. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Lembram que eu falei que estava frio? Então estava igual hoje. Eu estou aqui tremendo, mas eu estou com mais calor do que frio porque eu estou nervosa. Então o nervoso está fazendo bem aqui porque eu não estou sentindo frio. Então, perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: Não, não sou. Mas, gente, ele não ia dar vida por Cristo? 2 vezes já ele falou que não é um dos discípulos dele. O que está acontecendo aqui? O verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Então, peraí, agora tem uma testemunha. Vocês sabem que o temperamento de Pedro não era dos melhores, né? E tem muitas coisas que eu me enxergo ali com Pedro. Porque Pedro, ele falava as coisas sem pensar. Dava na telha, ele falava. E muitas vezes eu faço isso também. Quando eu vejo, já falei. E agora?
né? Então, Pedro, ele trazendo para a linguagem de hoje, ele era uma pessoa que não levava desaforo para casa. E dá para imaginar que ele era assim mesmo, porque a ponto de decepar a orelha de alguém, isso não é algo comum, né? Isso não é algo comum. Então, ele era muito valentão e tinha uma personalidade muito forte. Então, essa testemunha ocular falou, olha, eu vi você, e você estava com ele, você parecia bastante amigo dele. E agora? De novo, o que Pedro fez? Ele negou. E no mesmo instante, o que aconteceu? O galo cantou. E Pedro se lembrou. Ele tinha acabado de dizer, não fazia muito tempo, ele tinha acabado de dizer, Cristo, por que eu não posso ir com você? Eu daria a minha vida por você. Só que Cristo conhecia o coração de Pedro. E ele sabia que aquele coração sincero, que ama Jesus, sentiria medo também. Nós também somos sinceros, mas nós também sentimos medo. E muitas vezes, com as nossas atitudes, a gente nega a Cristo também. Só que Cristo conhece o nosso coração, Ele enxerga a sinceridade e Ele tem o desejo de nos moldar e de nos transformar. Então, quando Ele fala para Pedro que antes que o galo cante, Ele o negaria 3 vezes, quando o galo canta, e isso é uma providência mesmo de Deus, Pedro, ele se lembra, e aí ele se coloca em seu lugar e ele fala, poxa, Deus sabia mesmo do que ele estava falando, né? Quem sou eu? Eu fui bem ousado e agora eu estou aqui. Estou pagando a minha língua. E, gente, Pedro, com aquele temperamento, eu fico imaginando, eu no lugar dele, porque eu sou um pouco parecida, e eu fico imaginando como aquilo deve ter ferido o orgulho dele. O Kenner só está concordando ali. Aquilo deve ter ferido muito o orgulho de Pedro, gente, porque é muito difícil para uma pessoa orgulhosa ter que reconhecer que estava errada. Então, foi um desafio enorme para Pedro aquilo. Mas agora eu quero sair um pouco dessa parte de que Pedro nega Cristo e quero focar em uma característica de Pedro. As 3 vezes em que ele negou, foram feitas 3 perguntas para ele. Você não é um deles? E por que as pessoas fazem essa pergunta para Pedro? Porque Pedro, ele tinha algo de diferente. Ele era pecador, não era? Nós também somos pecadores. Mas tinha alguma coisa de diferente que denunciava que Pedro seguia a Cristo. E sabe o que era? Ele se parecia com Cristo. E a gente? A gente se parece com Cristo? Esses dias eu vivi uma situação no trabalho que eu fiquei muito estressada e eu fui falando besteira, assim, eu comecei, mas não sei o quê. Aí a minha colega de trabalho, ela, não, para, você não vai falar, pode deixar que eu falo, mas você não vai falar. Aí ela me chama de bebê, porque você é a nossa bebê e você não vai falar besteira. Pode deixar que eu falo, você vai ficar quietinha aí. Então, a Pedra aqui queria falar, porque eu estava desaforada. Só que uma pessoa que só enxerga que tem alguma coisa diferente na Karen, que é a Pedra, ela falou, não, você não vai falar, não, você não é assim. E ela não deixou. Aquilo foi uma vergonha para mim. Foi uma vergonha. Mas também foi uma lição. Pedro, ele talvez se sentisse uma pessoa super cristã. E eu já senti isso também, sabia? Tem um episódio, uma vez eu estava indo para o dentista, eu ia no dentista ali na Vila Mariana, e aí eu ia numa consulta por mês, eu estava fazendo tratamento ortodôntico, e aí eu sempre tive vontade de ter uma história relevante para contar, né? Porque como eu nasci na igreja, eu acho que eu não tenho testemunho para contar, isso, aquilo, então eu sempre quis ter uma história bonita. E eu, ao mesmo tempo que eu sou estilo Pedro, que não leva desaforo para casa, eu também sou uma pessoa muito sonhadora. Então, eu sempre quis ter uma história, diga-se que romântica, para contar a respeito da minha história com Jesus, né? Então, esse dia eu estava indo para o dentista, tinha um mercado que eu passava em frente, e aí eu vi uma senhora com um bebê,
pedindo, na verdade ela nem pediu comida, ela pediu fralda. Só que eu estava atrasada para ir no dentista. E aí ela me abordou ali, e ela falou, ai moça, eu não quero nem comida, eu só preciso de fralda e tal, você pode me ajudar? Aí eu falei, olha, eu acho que é hoje que eu vou ter uma história bonita para contar. E aí já criei todo o cenário, né? Sonhadora. E eu fico planejando todas as situações. Falei, nossa, agora eu vou ter a história que eu sempre quis contar na minha vida toda como cristã, eu vou ter para contar. E aí eu planejei toda a história na minha cabeça. Já arquitetei tudo ali e eu só falei, moça, eu tô atrasada para ir no dentista. Eu falei, mas me espera. Me espera que eu vou voltar aqui e eu vou comprar a fralda para sua filha, tudo bem? Ela, tudo bem. Então tá. Fui feliz e saltitante para o dentista. Eu falei, gente, eu vou ter um testemunho para contar na igreja, porque eu não vou comprar só fralda, eu vou dar comida para ela, eu vou alimentar essa criança, eu vou alimentar essa mãe, eu vou também comprar lenço umedecido e vou comprar tudo que ela quiser aqui no mercado. Eu vou entrar com ela no mercado. E eu criei uma história linda, gente, uma história que parecia assim de Hollywood. Criei uma história linda na minha cabeça. E fui para o dentista, pensando e agradecendo. Ai, Deus, obrigada, porque agora eu vou ter uma história para contar. Muito obrigada, Deus. Agora chegou o momento. Então, agora eu acho que eu estou me convertendo de verdade. Porque agora eu sou cristã de verdade. E voltei do dentista. Cadê a mulher? Gente, o dentista podia esperar. Eu podia chegar atrasada. Mas aquela mulher não podia esperar. E depois eu fiquei pensando, quantas vezes ela já deve ter ouvido, fica aqui que eu já volto. Cadê a super cristã? Eu não tenho uma história bonita para contar. Eu senti vergonha. Porque eu podia ter feito por aquela mulher, eu tinha condições de fazer, só que eu falei, não, vai ter que ser do meu jeito, não é do jeito que ela quer. Só que aí o meu jeito não aconteceu. Aquela super cristã não foi super cristã, foi uma pessoa frustrada, envergonhada e tive que seguir sem ter aquela história relevante para contar. Eu não ia ter ainda aquela experiência com Deus para dividir com a igreja, para dar o meu testemunho. O livro História da Redenção, eu vi um trecho muito interessante sobre essa parte de que Pedro tinha alguma coisa diferente. Será que eu tinha alguma coisa diferente para aquela mulher pedir? Eu achava que tinha, porque ela me pediu. E porque eu criei uma história de que ia ser lindo. Só que ela pediu porque ela pedia para todo mundo. Não sei se ela pediu porque ela viu alguma coisa de diferente em mim. Mas e nosso dia a dia, no meu dia a dia, será que as pessoas enxergam uma Karen diferente? Uma Karen que tem Cristo no coração? Uma Karen que tem lutas, que tem dificuldades, mas que tenta a todo custo, igual Pedro, com toda sinceridade. Uma pessoa que tenta declarar que daria a vida por Cristo, se assim preciso fosse. O livro História da Redenção, na página 110, diz assim: os discípulos eram notados pela pureza de sua linguagem. E Pedro, olha só, eles eram conhecidos pela pureza de sua linguagem. Então, eu acredito que até o momento Pedro estava quieto. Então, eu acredito que a linguagem corporal de Pedro falava também. O nosso corpo fala, não fala? Então, eu acredito que a linguagem corporal de Pedro já dizia alguma coisa diferente. Então, Pedro, para convencer seus acusadores de que ele não era um dos discípulos de Cristo, sabe o que ele fez? Na terceira vez que ele negou com maldição e com juramento. Forte isso, né? Porque a linguagem dele não podia ter pureza, porque senão as pessoas iam perceber que ele era de Cristo. Como que é a nossa linguagem? A gente revela pureza na nossa linguagem? Ou a gente tenta disfarçar? A gente tenta fugir? Porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de ser com Cristo, de ser como Cristo, de sermos parecidos com Ele. Ele tinha negado, continua no livro História da Redenção, ele tinha negado o seu Senhor.
mesmo com maldição e juramento. Mas aquele olhar de Jesus, como que dissolveu o coração de Pedro e o salvou. E sabe por que aquele olhar o salvou? Quando o galo cantou, ele se lembrou de que Jesus havia falado para ele. Então, quando ele olhou para os olhos de Jesus, ele esperava a condenação. Mas ele não viu condenação. Cristo olhou para ele com amor. Nós olhamos com amor para as pessoas? Aquele olhar de amor de Cristo para Pedro salvou. E eu fico tentando imaginar que naquele momento não tinha mais ninguém ali, porque Pedro estava olhando somente nos olhos de Cristo. Ele não conseguia ver mais nada ali. Ele não conseguia ver mais nada. Porque para ele não tinha mais multidão nenhuma ali que fizesse com que ele refletisse sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele declarou e sobre aquilo que ele não cumpriu. Mas ele sentiu o amor de Cristo que estava disposto a salvá-lo. Voltando aqui no livro Libertador, a página 409, tem 2 trechos que eu achei bem relevantes. Pedro compreendeu, então, o quanto tinha sido precisa a leitura que seu Senhor fizera da falsidade do seu coração, coisa que ele nem mesmo sabia. A gente tem falsidade do nosso coração, sabe por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Só que a gente nem sabe. Às vezes a gente nem sabe, porque nós somos sinceros. Vocês acabaram de ouvir a história da Angélica aqui. E para mim nem precisava eu falar mais nada, porque o que ela falou já é um testemunho. Deus seja louvado pela sua vida, viu, Angélica? Se Pedro tivesse passado aquelas horas no jardim, em vigília e oração, Pedro não teria ficado à mercê de sua debilitada força. Não haveria negado o seu Senhor. Quanto que nós oramos? Quanto que nós buscamos ao Senhor? O quanto que a nossa leitura da palavra, do espírito de profecia, o quanto que a nossa comunhão com Deus revela se estamos perto ou longe dele. Revela se o negamos através das nossas atitudes no dia a dia. E negar Cristo não é só chegar e falar para uma pessoa, não, eu não sou adventista, não, você está confundindo. Não é isso. Negar a Cristo é negligenciar atender o nosso próximo. Então, sim, muitas vezes nós negamos a Cristo. E isso pode acontecer várias vezes ao dia, sem a gente nem perceber. Agora, vamos avançar a história para que depois Jesus morreu, todos conhecemos a história, ele foi condenado. Ele morreu, só que ele ressuscitou. E aí Jesus novamente se encontrou com Pedro. Vamos lá para João 21, 15 a 19. Já estou quase acabando, tá? João 21, 15 a 19. O título é Jesus e Pedro, o título desse trecho. O verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Estes outros eram os discípulos que estavam juntos ali. E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E nesse momento, Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Olha só, quando Pedro negou Jesus, as 2 primeiras vezes ele falou: não, eu não sou.
As 2 primeiras vezes. E quando Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas? As 2 primeiras vezes, ele fala, sim, o Senhor sabe que eu amo. E aí, na terceira vez, quando Pedro nega Jesus, ele profere maldições para provar que ele não era um deles. E quando ele responde a terceira pergunta de Jesus, se ele o ama, ele responde de forma diferente. Ele fala, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. É coincidência? Não enxergo isso como coincidência. Eu enxergo isso como providência, porque isso tem uma lição para nos ensinar. Então, o livro aqui, O Libertador, na página 467, diz assim: por 3 vezes Pedro havia negado abertamente ao seu Senhor, e por 3 vezes Jesus fez com que aquela aguda pergunta penetrasse como flecha em seu coração ferido. Diante dos discípulos ali reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou o quanto se achava completamente humilhado o discípulo outrora tão cheio de si. Nessa hora, Pedro, eu acho que ele tinha que ter trocado de nome de novo, porque antes ele era Simão, depois virou Pedro. E nesse momento, eu acho que caberia aqui uma troca de nome de novo, porque Pedro, ele entendeu que não era sobre ele, era sobre Cristo. Podia-se ver claramente a transformação de Pedro. Por causa de sua humilhação e arrependimento, ele estava mais bem preparado do que antes para atuar como pastor do rebanho. Aquela experiência transformou a vida de Pedro mais do que ele já achava que era transformado. E nós conhecemos a longa jornada de Pedro como defensor do Evangelho e da Palavra de Cristo, e inclusive a forma como Pedro morreu. E interessante que quando Pedro morreu, ele morreu numa cruz também, só que ele não se achou nem digno de ter uma morte igual a de Cristo. Então ele pediu para ser pendurado de ponta cabeça. Vocês sabiam disso? Caminhando para o final, agora vamos lá para Mateus, capítulo 16, 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25. Vamos lá, 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E esse é o ponto alto da história. Em vez de negarmos a Cristo, nós devemos diariamente negar a nós mesmos. Porque somente quando nós negamos a nós mesmos, Cristo pode atuar em nós. Porque Ele não vai se intrometer. Nós temos livre-arbítrio. E Deus, Ele não vai forçar um relacionamento conosco. Mas a partir do momento que nós negamos a nós mesmos e permitimos que o Espírito Santo nos use, aí não será sobre nós, será sobre Cristo em nós. Eu gostaria de finalizar na página 468 do mesmo livro, diz assim: até então, Pedro havia amado a Cristo como um ser humano comum, porque ele ainda não entendia. Ele ainda não entendia, embora achasse que entendesse. Agora, ele o amava como Deus. Agora, ele estava preparado para participar da missão de sacrifício do Senhor. E agora eu quero voltar lá para o começo da mensagem. Quando você olha no espelho, o que você vê? Quando você olha no espelho, o que você reflete? Você é um espelho e você precisa refletir a imagem do Senhor.
Porque muitas pessoas, elas não terão acesso à palavra como nós temos. Mas a palavra, muitas vezes, seremos nós, para as pessoas de fora. Então, que ser como Cristo, que é o tema dessa mensagem, que ser como Cristo seja o nosso maior objetivo. E que de hoje em diante, eu e você escolhamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém. Pode colocar o hino de hoje em diante. Amém.
Querido Deus, Tu és a razão do nosso viver. Por favor, Pai, faça com que essa seja de fato uma realidade em nossa vida. Quantas vezes nós te negamos, Senhor? Quantas vezes nós te negamos? Aprendemos aqui que nós não te negamos só quando nós dizemos que não pertencemos a Ti, mas te negamos muito mais quando nós negligenciamos, Senhor, amar o nosso próximo e atender às suas necessidades. Queremos muito, Senhor, ser parecidos contigo, mas o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe da dificuldade imensa da luta diária que nós temos contra a carne. Então pedimos, Senhor, a Tua misericórdia para que sejamos parecidos contigo e que através do poder do Teu Santo Espírito a nossa vida possa ser transformada a cada dia. Que como Pedro, Senhor, nós possamos ser salvos pelo Teu olhar de amor. E não permita, Senhor, que o galo cante em nossa vida. Não permita que nós precisemos desse sinal para nós nos lembrarmos, Senhor, de que precisamos viver por Ti, que precisamos dar a nossa vida por Ti, se assim for preciso, Senhor. Não permita, mas permita, Senhor, que nós, através do poder do Teu Santo Espírito, consigamos vencer a luta contra a carne e que possamos permanecer em Teu Santo Espírito. Abençoe o restante do nosso sábado, Senhor. Ainda muitas coisas irão acontecer aqui na igreja. Teremos batismo, temos escola sabatina, o culto em si. E te pedimos, Senhor, que da mesma forma que o Senhor transformou o coração de Pedro, que o Senhor transforme o nosso coração também. E que nós sejamos batizados pelo Teu Santo Espírito diariamente e que, se for preciso, Senhor, que esse batismo ocorra várias vezes ao dia. Por favor, não nos deixe esquecer que pertencemos a Ti e que, se pertencemos a Ti, nós devemos refletir a Sua imagem. Então, Senhor, nos ajude para que, quando nós olharmos para o espelho da nossa alma, nós possamos enxergar a Ti. E que, se enxergarmos a Ti, Senhor, que as outras pessoas possam ver isso também. Tenha misericórdia de nós, Senhor, mais uma vez. É o que eu te peço em Teu nome. Amém. Queridos, o Ministério da Mulher da Igreja Central de Guarulhos se sente assim, com o coração repleto de alegria. E deixa eu te dizer uma coisa. Minha irmã amada, querida, quem disse que você não tem um testemunho? Eu tenho aprendido nos últimos meses que é muito lindo vermos testemunhos de mulheres que perdoaram o assassino do filho, né? A Tomilda também conhece esse testemunho, mas eu tenho aprendido que o maior testemunho, ou um dos maiores testemunhos, é uma vida como a sua, Karen, uma vida de missão. Deus seja louvado pelo seu testemunho e que possamos no próximo sábado, no último sábado do próximo mês, estarmos aqui juntos para louvar e honrar o nome de Deus. Amém. Temos um delicioso desjejum nos aguardando. Vamos até a sala dos jovens.